nós estamos ao vivo via Skype com o presidente do Sindicato dos Médicos daqui do estado, doutor Marcos Holanda. Muito boa tarde, doutor. Satisfação poder aqui estar com vocês e para podermos discutir, bater um papo sobre a nossa situação hoje aqui em Maceió. Doutor Marcos, logo no início dessa crise aqui, né, o próprio Sindicato dos Médicos, ao lado de outros sindicatos também da área da saúde, denunciaram as condições de trabalho e de atendimento nas unidades aqui em Maceió. Faltavam EPIs, né, equipamentos de proteção, inclusive faltava até água em alguns postos de saúde. Como é que está essa situação hoje? Melhorou? Continua na mesma? As denúncias continuam chegando? Então, as denúncias continuam chegando. O que você falou ainda continua. Recebemos denúncia agora do posto de saúde lá do João Paulo com a falta de água. Então, assim, tem uma melhorada em relação a algumas coisas. Por exemplo, chegaram algumas máscaras N95 que tem uma proteção melhor no Pan Salgadinho. Em contrapartida, em outros postos de saúde da rede municipal, continuam as máscaras que praticamente transparentes, muito finas, então há pouquíssima proteção. E a presença de álcool gel sempre uma dificuldade, né? Então, às vezes, quando se tem um recipiente muito pequeno, onde a colega tem que se deslocar da sala para ir lá e todas as vezes que atender um paciente, sair para poder pegar, e mesmo assim, com muito pouco, ou quando às vezes está ausente. E esse material que já chegou em alguns postos, ele é suficiente? Por quanto tempo ele dura? Você já tem essa estimativa? Então, a orientação é que a gente use uma máscara a cada 3 horas, 3, 4 horas, que tem aquela cobertura TNT. E, infelizmente, os postos, quando dão, já ainda dá com um recado, vê se consegue segurar essa máscara por algum tempo, colocar no sol, enfim. Isso não existe, né? Então, a máscara, para que você use naquele período, depois descartada. E não tem como você estar reutilizando uma máscara que seja TNT, que a gente depois venha reutilizá-la. Não tem cabimento. E a quantidade que a gente tem recebido realmente é muito pouca. E a gente está tentando seguir ao que o Ministério da Justiça o Ministério da Saúde tem nos colocado, e o CFM, né, que a gente possa atender a nossa população, mas com equipamento individual de proteção. Agora, doutor, isso é muito preocupante porque pode resultar na contaminação desses profissionais. Inclusive, já tem chegado notícias nesse sentido, profissionais da saúde já infectados pelo coronavírus aqui em Alagoas. O sindicato tem essa informação também? Nós sabemos, não ainda, pelo menos que sabemos, graças a Deus, pelo menos da parte médica, até agora não tivemos nenhum que a gente tenha sido contaminado e que tenha aí sendo notícia. A gente sabe da parte da pessoal de Enfermagem, né? Enfermagem, isso. Mas médicos, até o momento, graças a Deus, não. Doutor, quando a primeira denúncia veio à tona, houve aquela polêmica com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Maceió, e depois o governo do estado veio à frente e disse, não, a situação está resolvida, os postos que estavam sem água a gente já resolveu, e começou a distribuir os EPIs. O que é que o governo diz hoje quando vocês chegam para conversar com eles para levar essas novas reclamações, essas novas denúncias da categoria? Eles já disseram se estão resolvendo, se estão comprando, se estão com dificuldade? O que é que o governo diz para vocês? Olha só, a gente terminou por conta de uma quantidade grande de reclames da categoria. Fomos
tínhamos ganho, mas em seguida a secretaria recorreu e aí a presidente do tribunal deu a favorável ao município e o município ficou de fazer o pedido aí de EPIs os próximos 15 dias. O problema é que nesses 15 dias nós continuamos nas mesmas dificuldades, ou seja, de máscaras, de álcool gel, de toucas, de aventais para a gente poder atender, principalmente aqueles pacientes que vêm com síndrome gripal. Então, a gente viu que na nossa fiscalização, que muitos capotes que a gente chama, ou aventais, estão sendo reutilizados para outros colegas no outro dia, porque não se tem, entendeu? Apenas um posto que nós vimos, que foi o São Vicente de Paula, que estava completo, mas os restantes sempre têm uma falta de alguma coisa. Agora, doutor, qual a avaliação de cenário que o senhor faz até o momento aqui em Alagoas das medidas adotadas pelo poder público na tentativa de coibir aí a disseminação do novo coronavírus? O meu pensamento em relação às medidas adotadas pelo governo do estado do isolamento, eu sou daqueles médicos que fazem parte da concordância em relação a isso. Até porque nós não tínhamos uma estrutura, né, para atender a todos se realmente fosse instalado um caos. Então, deu tempo aí para que o governo do estado pudesse instalar, transformar ou procurar hospitais que aí pudesse dar uma melhorada em relação a isso. E aí foi em direcionamento ao Hospital da Mulher, ao hospital privado lá em cima com mais 22 leitos. Tem mais um outro hospital da rede pública e privada, que é o Hospital Sanatório, que também foi disponibilizado leitos de UTI e também novos leitos que irão começar lá. Então, a gente vê que, com esse período, deu uma melhorada em relação a isso. Agora, o que a gente sente falta, e eu acho que em nível de Brasil e aqui no nosso estado também, é a subnotificação dos casos que se tem, entendeu? O que a gente vê é muita gente com a sintomatologia muito direcionada para a Covid-19, mas que a gente não pode notificar porque não tem um teste. Inclusive, doutor, me permita falar que a gente recebeu aqui várias denúncias, Derek, de grupos de médicos comentando, principalmente nas unidades de pronto atendimento, que esses profissionais não estavam conseguindo justamente classificar esses pacientes com coronavírus, porque os pacientes chegavam lá para atendimento, tinham todos os sintomas da doença, no diagnóstico médico tudo indica que seria, mas aí precisaria da comprovação, e aí faziam uma coleta e essa coleta não era recolhida pelos CIEVs, né? Então esse caso não era notificado. Isso procede mesmo, doutor? Olha só, até na rede privada, logo no início, o pessoal estava fazendo a coleta e mesmo assim não estava dando vencimento, eu vou dizer assim, não era só a rede pública, a rede privada também, porque ia para São Paulo e às vezes não chegou nem mais a receber lá, tanto os hospitais como a Fiocruz. Foi a orientação que a gente recebeu, que nem o Einstein e o Sírio-Libanês estavam mais recebendo. Então, havia uma demanda muito grande que eles só estavam guardando os testes para fazer com eles lá mesmo. O problema, assim, os testes rápidos, que o secretário de Saúde do Estado nos falou que a partir de hoje estaria começando a fazer em todos os pacientes da área de saúde, até para evitar que a gente possa ser um veículo de disseminação da patologia, ou seja um vetor, né? Porque muitas das vezes a gente pode estar assintomático. Então, infelizmente, Alagoas tem
para mim, essa subnotificação e fica muito difícil da gente avaliar e dizer que esses números que aí estão, para mim, ele não corresponde à realidade. Então, eles podem estar omitindo uma situação que está crescendo rápido, porque as pessoas estão respeitando um pouco o isolamento, né? E que pode atrapalhar até o atendimento das vítimas, das pessoas que apresentarem sintomas da doença, né? Essa subnotificação. Não tenho dúvida disso. Então, a história que o secretário Alexandre Aires nos falou semana passada, que estaria chegando um número grande de testes rápidos, e aí, quando a gente passa a notificar mais o número de pessoas, a gente consegue fazer um isolamento, né? E aí até para tomar condutas mais na frente em relação a quem queira tomar, se o governador quiser tomar um isolamento vertical, então você precisa notificar. Doutor Marcos, também há uma série de questionamentos... perdão. Porque deu uma travada, eu achei que o senhor tinha concluído o raciocínio. Mas fique à vontade. Quer concluir? É só para dizer que, assim, quanto mais você faz testes, você consegue identificar, né? Se você identifica as pessoas doentes, você pode até depois passar para aquele critério de um isolamento vertical, né? Porque você isola as pessoas que estão doentes, né? Ou aquelas que, mesmo que estejam com vírus, estejam assintomáticas. E aí você isola e evita que essas pessoas possam propagar o vírus e aí ficar mais tranquilo, deixando as pessoas sãs poder trabalhar com mais tranquilidade. Olha só, a gente conseguiu mais uma vez contato com o Dr. Marcos. Vamos ver se agora dá certo. Ele mudou de local, deve estar com um sinal de internet melhor. Dr. Marcos, obrigado pela disponibilidade mais uma vez. E assim, a gente falava sobre o uso da cloroquina, que é um debate que causa muita polêmica. Então, Lucas, a gente vê que muitas das vezes isso tornou-se, às vezes, uma questão política, né? A saúde tornou-se uma questão de debate político. Então, mas o que é importante, obviamente que, como esses, tem várias outras medicações que estão surgindo, porque é uma coisa nova que está no nosso meio. Obviamente, aqui que eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum infectologista, sou um cirurgião, mas médico que trabalha na rede pública e privada. Então, a gente vê que o uso da cloroquina, ela tem que ter critérios, tá? Ela tem que ter critérios. Por exemplo, ela não está isenta de complicações. Pacientes cardiopatas, pacientes hepatopatas, pacientes que têm alguma alteração em nível ocular, pode ter problemas, pode ter efeitos colaterais importantes. Então, tem que ter, assim, um cuidado, né, em quem for tomar. Eu seria contra, de uma forma, ser usada aleatoriamente e numa demanda grande, né? Teria que ser, ela pode ser utilizada, os trabalhos têm mostrado a cada dia, né? Trabalhos australianos, americanos, chineses, italianos, espanhóis, têm mostrado o uso dela e mostrando que há uma diminuição da replicação viral, consequentemente do processo inflamatório, porque diminui a carga viral que é responsável, o nosso organismo reage a isso, né? Então, se reage, cria-se um processo inflamatório grande. Tem se mostrado, porém, tem que se ter o cuidado de cada caso ser avaliado e o médico aí receitado de uma forma adequada. Por isso também, doutor, que os estudos são fundamentais para se ter uma certeza do uso desse medicamento, da eficácia dele, né? Exato, que por enquanto o uso está restrito ao achismo das pessoas, né? Eita, alguém disse que é para eu tomar, vou tomar. Acho que teve até um membro do governo federal que disse que tomou depois de ouvir o presidente falando a respeito, mas não teve nada de recomendação médica determinando que ele tomasse. Pois é uma tremenda irresponsabilidade. Eu falo sempre, se você usa uma forma disseminada, não, vamos todo mundo agora usar a cloroquina com o antibiótico, né? E você já pensou se começa efeitos colaterais de pessoas que vierem a falecer por conta da medicação?
quem será o responsável? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é que o médico, não é que o ministro da Saúde não queira resolver. Já pensou se ele tivesse isso? Logicamente que ele queria. Né? O problema é que você não pode usar de uma forma disseminada, porque surgiu, se respondeu a 4, 5, a 100 pacientes bem, não quer dizer que você vai replicar esses mesmos resultados no mundo. Para isso, existem os estudos, para que a gente possa fazer um comparativo, você tem aqueles grupos que possa tomar um placebo, ou seja, aqueles que não têm efeito algum, porque a gente sabe que muitas das vezes a virose ela vai e se cura independente de você tomar a medicação ou não. Então, como é que eu vou saber com eficácia se foi o uso da cloroquina? Então, tem que se ter o cuidado junto com a ciência, juntos com o seu médico, e aí conversar, discutir, e aí sim, se for o melhor tratamento, saiu desse período, sai desses casos de comorbidade que possa piorar com o uso dessas medicações, então sim, aí eu não vejo nenhum problema em utilizá-la, porque há uma esperança e a gente tem que agarrar junto com ela, mas dentro de um padrão, pelo menos com maior responsabilidade. Inclusive, doutor, a gente recebeu informações aqui no Acta de médicos afirmando que o medicamento está sim sendo utilizado em alguns casos, nos pacientes mais graves, associado a outras substâncias, né? Ao contrário do que muita gente pensa ao afirmar que a cloroquina não está sendo utilizada de jeito nenhum, não é isso? Exatamente, não há nenhum problema em relação a isso. Todas as equipes, eu tenho conversado com o pessoal, tanto da rede pública como da rede privada, todos estão preocupados. Veja só, se vocês, a população está procurando ler, está sabendo informações sempre, imagine a equipe médica que está na linha de frente. Todos nós estamos preocupados. E tenham certeza disso. A equipe médica vai fazer o melhor para vocês. Eu digo da população que precisar. Então, não se preocupe. Os médicos estão todos os dias se atualizando. São coisas novas que estão chegando. Ontem meia-noite, 2 horas da manhã, hoje na madrugada, eu estava conversando com a doutora Cláudia Falcão, e ela me dizendo, não, Marcos, nós estamos acrescentando, além da cloroquina, além das azitromicinas, estamos vendo aí a questão da heparina, nós estamos vendo a questão de corticoides. Então, o médico não só está refém só de uma droga ou outra. Tem várias drogas e onde nós iremos utilizar, com certeza, as melhores para ter uma maior eficácia para os nossos pacientes e para a nossa população. Agora é ter paciência, esperar que sejam feitos os estudos e que a ciência diga, não, pode tomar que é eficaz. Por enquanto é perigoso e tem efeitos colaterais devastadores, né? Pode levar morte, pelo menos no coração, pelo menos na visão também, né? Isso. A gente sabe que a cloroquina ela tem os seus efeitos importantes na malária, nas doenças reumáticas, nas doenças inflamatórias crônicas. Ela tem efeito, tem gente que faz uso há muito tempo na malária. Mas, assim, a gente não pode chegar e eu acredito que nenhum grupo de médicos vai chegar e vai dizer utilize ela de uma forma disseminada para todos. Não é dessa forma, né? Então, você tem que estudar cada caso e o importante é saber que todos os médicos estarão respaldados, estarão estudando, principalmente quem está nessa linha de frente, para fazer o melhor tratamento para a gente. Né? Ninguém vai estar utilizando de uma forma profilática, porque não existe profilaxia. Né? Então não adianta a população pensar, não, eu vou comprar para começar a tomar para me proteger. Não existe isso. Então espere, converse com o seu médico e tenha certeza que os médicos estão cada vez se preparando mais para que possa dar o atendimento e com maior responsabilidade aos nossos pacientes. Doutor Marcos, muito obrigado por seus esclarecimentos, sua participação aqui no Acta, viu? Uma boa tarde para o senhor. Estou à disposição, boa tarde para vocês, sempre um prazer.